Bom dia a todos meus amigos leitores do blog do Curso do Pedro Villanueva. E o assunto que eu vou tocar é sobre a Inquisição. Quando escutamos essa palavra, sempre é levada de uma forte carga negativa, uma carga muitas vezes de mitos, de lendas, que não refletem muitas vezes a realidade histórica dessa instituição, e inclusive as suas razões históricas. Claro que eu não estou aqui para justificá-la, e eu digo que felizmente ela foi embora, né, foi extinta, mas, querendo ou não, ela tem uma mentalidade própria, ela tem um universo, ela tem um mundo cultural que não pode ser ignorado, e a partir desse mundo é que aí sim nós podemos entender por que a Inquisição existiu, e quais foram as razões dela, e por que ela teve um clamor público naquela época, e hoje talvez não, ela não tem simplesmente, né? Ela simplesmente é uma instituição, inclusive odiada, rejeitada pelo nosso tipo de pensamento moderno. Aliás, muito desse ódio propriamente dito, percebe-se aí um grande teor de propaganda anticatólica. Por que eu digo que é um teor de propaganda anticatólica? Porque na verdade vende-se a Inquisição como se fosse uma coisa, a única coisa realmente, assim, a coisa mais ruim da história da igreja, ou como se a igreja fosse reduzida ao arquétipo ou à estrutura da Inquisição. Quando na verdade a Inquisição é apenas um aspecto. E talvez um aspecto não tão importante quanto se imagina que seja. Preliminarmente, para se entender a Inquisição, nós temos que começar da seguinte perspectiva. A religião, e eu falo religião cristã, era um fator de ordem pública, de ordem social. Ou seja, na Idade Média havia uma teoria que foi desenvolvida pelos teólogos católicos, chamada teoria das duas espadas. Ou seja, havia o poder espiritual da igreja e o poder temporal dos príncipes e dos cavaleiros. O que quer dizer isso, basicamente? É que a igreja, enquanto um elemento de identidade daquela comunidade, ela transformava a sociedade numa república cristiana, numa república cristiana, ou seja, a sociedade, enquanto elemento de identidade moral, ética e espiritual, ela se considerava uma cristandade. Para você se inserir nesta cristandade, você tinha que ser batizado na igreja cristã. Ou seja, o conceito da identidade comunitária se confundia com o da igreja. E onde é que entram os príncipes e os reis nesse sistema? Os príncipes são o poder lei. A gente falou de poder espiritual. O que é o poder espiritual? O poder espiritual é o poder de referência identitária. Ou seja, o clero católico preordenava através de uma orientação espiritual, uma orientação orgânica da sociedade, de uma expressão de linguagem comum entre os cristãos. E o poder temporal era o quê? Era o poder das facções internas dentro desse cristianismo. Você tinha reis da Espanha, reis de Portugal, ou reis de Castela, antes, né, de Portugal, Espanha, né, reis de Castela, reis de Aragão, em que eles disputavam entre si, brigavam entre si, guerreavam entre si. Mas ambos tinham uma linguagem universal comum, a identidade católica, ou seja, a identidade cristã, em que alguns valores, alguns princípios comuns eram solidarizados como um princípio de coesão social. Então nós temos que entender nisso, que a religião naquela sociedade, ela era um princípio de ordem pública, era um princípio de coesão social, um princípio inclusive de estrutura política também, né? Entendendo por esse ponto, vamos entender também a relação das outras religiões. É muito comum os judeus e os islâmicos, mas principalmente os judeus, atacarem a Inquisição como uma instituição virulenta, uma instituição que reprime a liberdade religiosa. Só que mesmo na Idade Média, os judeus também tinham um princípio de coesão social, que era a própria religião judaica. E através da religião judaica, eles tinham também as leis talmúdicas. E concomitante a isso, também entre os judeus não havia, né, nenhum aspecto de atitude social que não fosse ligado à religião. Ou mais, né? Tanto na religião cristã como na religião judaica, não havia o que nós chamamos hoje de princípio da liberdade religiosa.
A liberdade religiosa naquele tempo para eles era completamente insignificante. Eles não valorizavam a liberdade religiosa. Aliás, a liberdade religiosa era mal vista para todas as culturas religiosas. Por quê? Porque a liberdade de escolher, que daí a palavra heresia, ela era uma ameaça à ordem social. Ela é uma ameaça à coesão social. Então, entendendo a partir daí, nós percebemos que o princípio da liberdade religiosa, tal como nós acreditamos hoje, simplesmente era ignorado pelos medievais, seja de qualquer religião, islâmica, judaica e cristã, né? Inclusive o fato, como nós falamos da heresia, heresia quer dizer no grego, escreveu, escolha. Só que essa escolha muitas vezes destoava dos princípios da comunidade, destoava das relações políticas daquela sociedade. E por conta disso, a heresia era considerada um princípio extremamente subversivo. Subversivo porque você quebrava todo aquele paradigma em que o Estado leigo, representado pelos príncipes, e o Estado e a figura do poder temporal e poder espiritual da igreja, né, elas tentavam se equilibrar no sentido de fazer um ordenamento social que fosse coerente. Por outro lado, nós temos que entender também o sistema penal da época, para a gente depois entender a Inquisição. O sistema penal medieval não tinha grande parte dos procedimentos processuais que hoje nós temos no direito processual penal. Aliás, uma boa parte ou se não a maior parte das punições relacionadas aos crimes comuns era a pena de morte, a pena capital. Praticamente uma boa parte, se não a maior parte das execuções medievais eram execuções, digamos assim, penais da Idade Média, era a pena capital, era a pena de morte, ou seja, execução pública, esquartejamento, arrancar os olhos, enfim, essas coisas assim, extremamente brutais que só definharam no final do século XVIII, começo do século XIX. Já falamos aqui em alguns aspectos. Primeiro, sociedades religiosas, não necessariamente teocráticas. Vamos fazer uma seguinte distinção: sociedade religiosa, confissão religiosa é uma coisa, sociedade teocrática é outra. A teocracia, ela parte de quê? De uma primazia do poder do clero na vida política. Não era necessariamente isso na sociedade medieval. Embora o Papa tivesse poder sobre os príncipes, tivesse uma relação de poder, essa relação de poder também era limitada na relação dos príncipes. Ou seja, tinha esferas de poder em que cada um atuava e que o papado não invadia, né? Tanto é verdade que na Idade Média, essa relação entre poder espiritual e poder temporal sempre foi precária, porque havia sempre um equilíbrio de poderes aí, né? Havia, por exemplo, o Papa muitas vezes não invadia na esfera civil dos príncipes. Por exemplo, até a questão da aplicação da pena de morte, a aplicação do direito penal, a aplicação da legislação civil, salvo relacionada aos sacramentos do matrimônio, da família, etc., da religião, a Igreja Católica não intervinha. Então nós não podemos dizer que isso é uma sociedade teocrática, porque a teocracia, o clero e o político se misturam. Não é o caso da Idade Média. A Idade Média não é uma sociedade teocrática. Eu chegarei, inclusive, a dizer mais, que o chamado Estado leigo, Estado laico, é uma criação do mundo medieval. Porque o que é o leigo? O leigo é aquele que não é eclesiástico. Você não vai encontrar nas sociedades humanas em geral essa separação tão nítida entre o leigo e o religioso, entre o espiritual e o temporal, que foi desenvolvido a partir da Idade Média. Já que eu falei do sistema penal, a gente tem que falar também do início da Inquisição. A Inquisição, ela tem uma data, né? Ou seja, em 1232 ou 33, se não me engano, Gregório IX, preocupado com a heresia cátara, cria um sistema internacional de repressão à heresia. A Igreja Católica sempre tem uma relação muito dúbia com respeito à heresia. Há autores católicos que diziam que o herege ele tinha que ser convencido através da retórica e através da palavra. Outros diziam que não, que ele tinha que ser compelido, né, à força, pelo fato de que, como a heresia é um erro, você não pode permitir que as pessoas caminhem para o erro. No entanto, a Igreja Católica passou séculos debatendo isso, e quando surgiu a heresia cátara, a Igreja Católica preliminarmente tentou dissuadi-los da heresia. É interessante notar que
A visão que nós temos da Igreja Católica punitiva, né, sempre assim, eu sou a autoridade e tudo, ela não é totalmente verdadeira. Pelo contrário, foi na verdade sob pressão da opinião pública da época, se é que podemos dizer assim, na Idade Média, ou seja, pela pressão dos príncipes e do próprio povo, é que realmente a Inquisição surgiu, com muita reticência. Porque, por exemplo, houve essa rebelião chamada catarismo. E o que significava o catarismo? O catarismo era praticamente um desvio psicológico da população, em que um grupo de pessoas se achava extremamente pura porque estava se desfazendo da matéria. O catarismo pregava dois princípios, que havia dois deuses, o deus do bem e o deus do mal. O deus do mal é o deus da matéria, o deus do bem é o deus do espírito. E baseado nisso, você tinha que se libertar da matéria, né? Ou seja, como você se libertaria da matéria? Suicídios coletivos, aborto, você fazia uma prática que era comum entre os cátaros, chamada endura, que eram práticas de sacrifícios tão violentos que muitas vezes eles morriam. E a morte para o cátaro era uma bênção, porque ele se libertava do corpo. Dizem alguns historiadores que o catarismo matou mais gente entre os cátaros do que a própria Inquisição. Isso é que é o mais impressionante. E o que eles estavam fazendo, além desse tipo de pregação, absurda, né? Que praticamente você tinha que se libertar do corpo, ou então você tinha que se matar para encontrar espiritualidade. Eles estavam causando uma comoção social profunda naquela sociedade, uma ruptura, porque ao mesmo tempo em que eles estavam pregando esses tipos de ideias estranhas e que causavam determinados distúrbios sociais, eles estavam começando a matar os padres, estavam começando a matar os bispos, ou então se infiltrar na igreja para corroê-la por dentro, através do quê? Nomeando seus próprios bispos, nomeando seus próprios padres, dentro de algumas regiões na França, da Alemanha e do norte da Itália, mas em particular em Albi, na região do sul da França, em que houve a chamada a rebelião dos albigenses, né? Então foi a partir daí, a partir de uma anomalia social, chamado catarismo, é que realmente a Igreja Católica, percebendo que aquela heresia, aquela conduta social totalmente distorcida, estava ganhando coro de forma internacional, Gregório IX decretou a existência da Inquisição.